No coração da floresta sombria erguia-se um arco de pedra maciça, com sua forma sinistra esculpida há séculos por umas mãos desconhecidas. Sua presença imponente lançava uma sombra gélida sobre os arredores, enquanto um músculo negro e eras retorcidas o envolviam como tentáculos sinistros. Diziam as lendas que o arco era um portal para o desconhecido, um ponto de acesso para os espíritos atormentados que vagueavam pela noite. Aqueles que se aproximavam podiam sentir a pressão do ar mudar, o sussurro dos mortos ecoando através das pedras antigas. O arco permanecia como um lembrete sombrio dos segredos aterrorizantes na escuridão da história. Quer então pegar algumas dicas para deixar os seus monumentos muito mais legais, utilizando principalmente como plot, world building e personagem? Então sim, bora! Olá, world, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre monumentos. No episódio de hoje, irei abordar para vocês 3 pontos diferentes. Um ponto de história, um ponto de world building e um ponto de personagem, como esse monumento pode sim alterar um pouco da sua história utilizando esses parâmetros. Há vários episódios atrás, lá para perto de junho, julho do ano passado, eu falei sobre o world building 30 dias, sendo que um desses passos era o monumentos. Então, hoje irei conversar um pouco mais aprofundado sobre essas dicas. Obviamente, você não precisa utilizar as 12 dicas para o mesmo monumento, porque senão vai ficar muito complexo, vai ficar muito grande, vai ficar até mesmo um pouco forçado, mas também não impede de você utilizar um ou outro aqui e ali para quando você for colocar um monumento na sua história, no seu conto, no seu livro, na sua campanha de RPG, fazer com que crie conexões com os personagens, com os NPCs, com os jogadores, com os leitores e com, obviamente, a história e o seu cenário de uma maneira geral. Então, bora lá, conversar um pouco mais sobre esses 12 dicas, que a gente vai falar um pouquinho mais, começando com as dicas narrativas. O primeiro ponto é o propósito. Claro, obviamente o propósito pode ser um propósito narrativista, pode ser um propósito de personagem, pode ser um propósito diverso. Obviamente aqui estamos falando do Genius Loci, mais ou menos. Quando a gente fala do Genius Loci, é o propósito para a construção. Se estivesse falando sobre um ponto de vista de world building, com certeza esse seria o grande chance. Mas aqui estamos falando qual que é a importância dela para a narrativa. Qual que é a importância dessa localidade, desse monumento para a contação de história. Seria por acaso o ponto de conflito? Seria por acaso o grande elixir? Seria por acaso até mesmo o mentor, considerando, por exemplo, a grande jornada do herói, onde o personagem adentra nesse local e aprende muito com esse local, com visões, com ideias, com propósitos, com missões. A proposta aqui é você imaginar qual é a função narrativa desta localidade. Qual que é a função narrativa desse monumento? Seria o local onde eles vão chegar para fazer a grande marcha da vitória? Seria o local onde vai ter aquele item mágico para realmente recuperar e conseguir vencer do vilão? Seria então aquele local onde você vai perder o personagem, fazendo com que se torne o grande ápice da grande queda do aquele grande chance, por exemplo, considerando as masmorras de 5 salas? Então, qual então seria então a função desse local dentro dessa história com objetivo narrativo? Pense, ao tirá-lo, o que vai mudar? Ao colocá-lo, por que vai mudar? O próximo ponto é o impacto narrativo. Uma coisa é você pensar qual seria a função narrativa daquela localidade. Agora é o impacto narrativo daquela localidade. Você pode muito bem colocar que a função daquele local para aquela narrativa simplesmente é o local onde vai ter a grande morte de um personagem. Mas qual vai ser o impacto que aquilo vai gerar para a sua história? Qual é o impacto que aquilo vai trazer para o personagem? Qual que aquele impacto vai trazer para o cenário? Qual que aquele impacto vai trazer para o leitor? Qual que é o impacto que vai trazer para o PJ? Então, o interessante aqui é você imaginar a intensidade. No caso, no tópico anterior, você está imaginando o quê? Agora aqui você vai pensar na intensidade. Aqui você vai imaginar qual seria a grande cena e qual é a profundidade dessa cena nesta localidade. Eu queria fazer que aqui acontecesse a descoberta do item.
Essa é a função. Mas qual é o chance? Eles vão pegar o item e falar, nossa, muito bom, agora eu vou conseguir ir para frente. Ou, aquele desgraçado, vou pegar esse machado e arrancar a cabeça dele. Ai meu Deus, essa espada me lembra do meu pai. Então aqui você vai trazer a profundidade dessa localidade. Porque se não fosse esse local, esse monumento que fez com que a cena acontecesse, não teria necessidade de fazer essa cena especificamente dessa localidade. Então, interessante aqui é você juntar um pouco os dois. No caso, obviamente, quando a gente fala de função narrativa, é muito interessante você imaginar todos esses pontos, principalmente porque você está fazendo uma contação de história. Claro que a profundidade e as relações dependem muito de como você vai fazer, mas de uma forma bem geral seria o interessante você pensar o que e aqui a intensidade do como isso vai ser feito e o impacto que vai gerar. Agora aqui nós vamos falar sobre o porquê do monumento. É bem interessante porque você colocou assim, tópico número 1, eu vou construir uma cena aqui. Tópico número 2, vou intensificar uma cena aqui. Tópico número 3, por que aqui? Agora você vai construir aquelas funções narrativas que vão gerar um pouco mais de trabalho para a sua narrativa. Como assim? Você muito mesmo pensou, eu vou construir um mausoléu, um monumento mausoléu, e esse monumento vai ter a adaga da morte. Essa é a função. Essa adaga vai ser o grande tesouro que eles vão ter que conseguir, que conquistar, para conseguir vencer daquele chefão na próxima sala. Mas eu pergunto, por que você escolheu um mausoléu? Porque é mais legal? Porque é mais interessante? Porque tal personagem tem um medo escalafobético de mortos, então é interessante para construir o grande desejo, para construir a grande vontade, fazer com que ele vá até um cemitério? Então, agora, no porquê do monumento, não é simplesmente você juntar o como, quando, onde, mas sim todo um arcabouço anterior. Se por acaso um personagem que você está construindo tem medo daquele local, vai ter que construir nos capítulos anteriores motivações, medos e backgrounds para você chegar naquele ponto. Se aquele personagem vai utilizar daquela adaga que está naquele local com aquele background, então faz interessante você construir algo anterior. Agora, nesse ponto, é aquela programação um pouco mais longa para a sua construção. É aquele momento que se você é um escritor do caso mais arquiteto, já tá mais gostoso. Se você é jardineiro, você vai ter que talvez voltar a alguns capítulos anteriores para justificar esse medo para não virar um deus ex machina. Obviamente, arquitetos, jardineiros, cada um tem as suas peculiaridades. Nenhum é bom, nenhum outro é ruim, depende muito de como você constrói. Se você é um mestre que gosta de preparar com antecedência, você vai colocar aquelas suas sementinhas. O porquê do monumento é você justificar com as sementinhas, com um foreshadowing, com as motivações, com as ideias, com os propósitos, com as funções que você foi construindo no decorrer daquela história, no decorrer daquela campanha, para culminar na importância e intensidade que você colocou nos dois tópicos anteriores. Então não adianta simplesmente você querer fazer uma puta cena cabulosa se não faz sentido pro personagem ter uma grande cena intensificada. E não adianta você querer que aconteça uma cena bem legal em um local que simplesmente está lá porque é legal, ou simplesmente porque sim. Então o interessante desses três grandes tópicos é que juntando tudo isso, você não apenas intensifica a narrativa, mas sim relaciona tudo que você for criando e constrói para naquela conclusão daquela cena. Porque o cenário só é legal, só tem impacto, se tem motivação. O próximo é a evolução do tempo narrativo. O que é o chance aqui? Quando a gente fala sobre um cenário vivo, significa que, indiferentemente se o personagem está lá ou não está lá, se o jogador está lá ou não está lá, o ambiente tem que estar vivo. Ou seja, se você estiver escrevendo uma narrativa, você tem todo o controle do tempo, quando o personagem chega, quando o personagem sai, o quanto ele interage, porque é você, escritor, você, escritora, que vai definir a quantidade de tempo antes, durante e depois. Se você é mestre, você não tem tanto como controlar quando os seus jogadores vão chegar lá. Obviamente você pode atrasá-los,
mas saber exatamente quando eles vão chegar, a não ser que seja uma coisa estupidamente railroad, né? Se for assim, ok, fica um pouco mais fácil. Mas onde que é esse controle do tempo, essa evolução do tempo? Basicamente seria o seguinte: se aquele local ele é meio que um local vivo, no caso não precisa ser vivo literalmente com boca, nariz, alma e tudo mais, mas se ele é um local que realmente existe, chegar lá hoje, ontem, anteontem, daqui a 10 anos, 100 anos atrás, faz diferença. Onde eu quero chegar aqui? Não é você simplesmente fazer uma linha do tempo assim tão cabulosa, mas às vezes colocar dentro daquela localidade, daquele monumento, meio que se for uma campanha, o que acontece se os aventureiros chegarem na hora? O que acontece se os aventureiros chegarem antes? O que acontece se os aventureiros chegarem depois? Ter um pouco de controle desse tempo é interessante para criar uma situação viva para aquele local, para aquele monumento. Se aquele monumento precisa ser aberto na sombra da lua e eles chegam de dia, não dá para acontecer nada. Se precisa acontecer no momento do eclipse, algo precisa ser feito. Se só vai abrir daqui a 200 anos, talvez aquele seu personagem humano não consiga estar lá para ver aquele monumento sendo aberto. Então é interessante você ter uma noção de um funcionamento de tempo e espaço daquele local, para você entender como aquilo pode ser alterado. E o que é mais legal é que se você tem o controle, no caso narrativo, você é o escritor, você é a escritora da história, não é tanto o mestre, e você tem o controle daquela localidade, você pode colocar sinais desse tempo e espaço se passado a partir do quanto o seu personagem demorou para chegar lá ou não. Se você quer, por exemplo, mostrar talvez uma queda do personagem, no caso das curvas aristotélicas, as curvas perfeitas, e você quer chegar ou numa recaída ou no fundo do poço, talvez mostrar sinais de que o tempo se passou, que o tempo já não é mais, que vocês chegaram atrasados, é interessante. Então, colocar elementos que controlem o quanto e o tempo relacionado àquele monumento é algo interessante. Quando você joga, por exemplo, um jogo multiplayer, você vai em algum local e alguém já luteou ali. Como que você percebe que alguém já luteou? Estão todos os baús abertos. Então é interessante você, na hora que for construir narrativamente o seu monumento, colocar sinais de antes, de durante e de depois, porque isso torna o local muito mais vivo, muito mais interessante, porque com certeza aquele local vai ter construções e sinais de vivência. E se você colocou o motivo de estar lá, a intensidade de estar lá, com o porquê está lá, sinais precisam ser mostrados para que realmente mostre que aquele local é um local vivo. Agora vamos relacionar um pouco o monumento com personagens. O primeiro ponto seria você considerar quais são as figuras-chaves daquela localidade, daquele monumento. Agora, tome cuidado que figuras-chaves não é você criar a conexão, mas sim colocar as palavras-chaves mesmo. Eu vou ligar aquele monumento com um deus, com um personagem, com uma personagem, com um jogador, com um NPC. Aqui você agora vai pensar no seguinte: eu quero que eles vão para aquele monumento. Tá, aquela torre. Só que aquela torre, ela é importante para quem? Pro NPC que eles vão resgatar? Pra taverneira que eles aceitaram a missão? Pro rei que eles estão fugindo? Pro jogador que tem os pais entalhados ali? Para o personagem que tem aquela lembrança afetiva de se esconder debaixo das chuvas e tempestades, debaixo da estátua que mantém ele protegido e seco? Então aqui você vai colocar quais são os personagens que você quer que se identifiquem com aquele local. Então agora você relacionar o monumento com o personagem tem a grande função de quê? Pegar aquele local e criar a conexão com o personagem. Mas Rafa, até agora todos os, por exemplo, os 4 tópicos que você fez
são obrigatórios, e aqui parece ser obrigatório também. Claro, meu querido Padawan, mas você pode muito bem criar um mausoléu e ponto. Não tem uma conexão tão forte com algum personagem. É apenas o local onde vai ter a grande espada que eles precisam encontrar. Então não precisa ter uma função tão emotiva naquele ponto. Mas você pode tirar aquela função e colocar uma função mais emotiva. Aqui você vai pensar se existe algum personagem que tenha alguma relação. No caso, mais fraca, mediana ou mais forte. Aqui o interessante não é necessariamente você criar novamente a intensidade. Obviamente, nós vamos ter o passo onde a gente vai criar isso, mas aqui agora seria: o personagem vai ser encontrado ali. Então, eu vou para aquele local, porque aquele local é onde o personagem está. Então, eu vou para lá. Você pode dar uma função mais lógica, direta, rápida e fácil. Da mesma forma que a gente colocou nas funções do espaço, como simplesmente descrever a localidade, preparar para a ação. Ok, perfeito. Aqui também você pode usar como função simplesmente é o local onde eu vou encontrar com um personagem X, o NPC Y. Nós vamos nos encontrar agora na Taverna da Lua Crescente. Ok. Em qual local? Ah, existe um obelisco na parte de trás que tenha uma lua crescente. Beleza, você simplesmente usou como um marco. Qual que é a função daquele local, daquele monumento? Marco histórico. Ponto. Dentro da função daquele local para uma cidade, simplesmente é ponto de direcionamento. Ok. Você não precisa criar uma conexão físico-química, biológica, emocional, espiritual. Não. É simplesmente encontrar. Aqui estamos considerando o quê? Outros passo a passos, uma coisa um pouco mais profunda. Então, se você quiser criar uma conexão daquela localidade com algum personagem, pense qual personagem pode ser esse. Agora, aqui sim, você pode criar as relações emocionais com aquela localidade, com aquele monumento. Aqui não é simplesmente o ponto de encontro. Aqui é o ponto de encontro. Porque aqui a gente tem pessoas pedindo a mão em casamento, assinando divórcios, reencontrando amores, duelando pelas honras. Aqui, debaixo dessa estátua da lua crescente, é onde as pessoas vão para mostrar os seus sentimentos mais profundos, reais, verdadeiros, para aquilo que existe na necessidade. Então, se você fizer uma oração debaixo daquele monumento da lua crescente, deuses vão ouvir com mais facilidade. Se você promete debaixo daquela estátua, é como se fosse uma promessa que nunca será descumprida. Se você jura amor àquela estátua, é porque você diz que será para toda a eternidade. Se você jura de morte que irá matar alguém debaixo daquela estátua, a sua alma não descansará até ter a vingança acontecendo. Então aqui nós vamos criar relações emocionais para aquela localidade, para aquele monumento. Porque não é simplesmente uma relação pessoal, onde, eu simplesmente usava aquilo como descascador de batatas. Não, lá é onde eu jurei amor eterno. É ali onde eu tive minha primeira quebra de coração partido. É ali que eu encontrei a minha mãe depois de ter... Então, aqui são relações emocionais com um monumento, com um personagem. Onde você vai criar uma função muito mais intensa, não no caso de história, mas sim no caso de conexão. Porque aqui, esse momento, você não apenas pode conectar você, local, mas sim leitor local, personagem local. E não estou falando do personagem que você criou, mas sim um personagem jogador. Estou falando que o leitor. Porque você está criando uma conexão emocional com um personagem que você já está cultivando aquele fator emocional com o seu leitor, com o seu jogador, criando aquela conexão naquele local, você vai estar criando uma conexão emocional com o local, com aquele jogador, com aquele personagem, com aquele leitor.
Então, se você está gastando, você é leitor, você é leitora, você é jogador, você está gastando o seu tempo emocional, suas sementes emocionais, em cima de um personagem, e aquele personagem mostra um atrativo muito emotivo para aquela localidade, você vai ter uma conexãozinha também, não tem como. Então, nesse momento, é você criar essas conexões emocionais. Agora, você vai colocar o quê? O que é o quê? Você vai colocar assim, o que aconteceu para ter essas conexões. Sabe quando eu falei sobre os conflitos da história? Então, você pode utilizar aquele local como o local de um obstáculo, um conflito narrativo. Aqui será um conflito de arco de personagem. O que é um conflito de arco de personagem? Arcos de personagens consistem em você fazer um desenvolvimento do personagem, seja ele ascendência, seja ele descendência, seja uma curva aristotélica, seja em desenvolvimento plano, mas acontece um desenvolvimento de personagem. Ele vai se modificar de como era antes e de como é agora. Existem várias histórias onde o personagem se mantém intacto, ele era de um jeito, acaba sendo do mesmo jeito, muda apenas algumas perícias, mas acontece alguma mudancinha, mas de uma forma um pouco mais reta, onde o desenvolvimento não é tanto do personagem, mas sim da história ou da localidade. Você pega, por exemplo, um vampiro milenar, onde ele modificou toda a localidade, deixando antes ele um ditador, agora ele continua sendo um ditador, mas agora o cenário se tornou muito mais caótico. Nós não estamos fazendo uma história de arco de personagem, estamos fazendo uma história de desenvolvimento de cenário. Então aqui, no caso, os conflitos que nós vamos desenvolver é um conflito de arco de personagem. Que basicamente é, eu tenho um personagem X que vai sofrer consequências relacionadas com aquela localidade, com aquele monumento, que vai transformá-lo em um outro personagem. Então, os conflitos que vão ser causados e gerados será para a modificação do personagem, não da história. Então, lá nós temos, por exemplo, claro que podem ter coisas juntas, obviamente. Como, por exemplo, se eu tenho uma localidade lá, vou pegar a estátua da Lua Crescente novamente, e você simplesmente colocou como um padrão histórico, quebrou aquela estátua, a galera vai querer matar o maluco que quebrou a estátua. Ou seja, temos aí agora um ponto de conflito. Mas se aquela estátua era a estátua onde tinha o seu pai como escultor, agora o problema é pessoal, não é mais histórico. Então nós vamos ter aqui um arco de personagem porque afetou o seu personagem, não um cenário e você indiretamente. Então aqui você vai colocar o que acontece ou aconteceu para que você jurasse esse comportamento em cima daquela localidade, em cima daquele monumento, fazendo com que o conflito seja gerado, a motivação para uma mudança do personagem aconteça. Mas Rafa, como eu posso fazer esse desenvolvimento? O desenvolvimento de personagem você pode fazer por motivações, valores, dilemas morais, ou simplesmente querer. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de personagem, é um que interessante, porque existem diversas formas de construir personagens. Pode construir personagem através do triângulo, no caso, o tripé da gostabilidade. Você pode usar ele como arquétipo. Você pode fazer como estereótipo. Você pode fazer como personagem herói. Você pode fazer como desenvolvimento de semelhança. Você pode fazer por grau de aproximação. Você pode fazer por gostabilidade, você pode fazer por questões de dilemas, você pode criar um personagem a partir de motivações, valores e dilemas. Motivações é energia interna que faz com que ele se mova. Valores são os filtros e os limites, e os dilemas são as suas fraquezas. Então você pode construir um personagem a partir da sua força interna, dos seus limites e das suas fraquezas, criando então um arcabouço para fazer isso. E você pode utilizar desse monumento como estrutura para identificar motivações, valores ou dilemas. Se por acaso você percebe que ele é um ser, por exemplo, de ideias mais religiosas, você pode encontrar os seus valores a partir da qual é a ideia que ele vê aquela localidade, vê aquele monumento como a estátua do deus, da deusa que ele segue. Ele pode fazer como eu preciso ou destruir a estátua ou não. Isso pode gerar um dilema moral a partir das suas percepções, das suas convicções, de quais são os seus preceitos, seu background. Você pode colocar, talvez com alguma motivação,
seja uma vingança, seja um preceito, seja uma ideia. Então, o interessante aqui no desenvolvimento do personagem, colocando aqui também como uma quarta dica, seria como esse monumento pode ser utilizado como um modulador de motivação de valores e de dilemas. Antes a gente colocou simplesmente como um arco de personagem, que pode ser uma mudança motivacional de valores, de dilemas, porque todo arco de personagem é uma mudança do personagem. Ele é um personagem X e virou um personagem Y. Seja ele para cima, para baixo e tanto faz. Mas aqui o principal ponto é como você modula a psique do personagem. Isso que é o mais interessante. Esse tópico de desenvolvimento de personagem para aquele monumento, ele é um pouco mais complexo e precisa um pouco de finese do escritor, um pouco de finese do mestre. Porque são detalhes bem pequenininhos que servem como aquele pequeníssimo nó, mas é aquele nó que faz a diferença. Seria assim, sabe a cena pra galera que gosta de John Wick? Que lá o chefão vira pro filho e fala: eu não tô bravo com você por o que você fez, mas com quem você fez. Então aqui eu não estou bravo por você ter destruído o monumento, mas foi o porquê, ou seja, a sua motivação. Eu não estou puto com você porque você destruiu a estátua. Eu estou puto com você pelo fato de que você destruiu a estátua a partir dessa concepção. Quem mandou fazer isso? São seus valores. Eu não estou puto com você porque você destruiu a estátua. Eu estou puto com você porque perante ao certo e ao errado, você escolheu errado. Dentro dos seus dilemas, você foi fraco. Então é interessante que você pode abordar de forma direta e indireta toda a construção de uma psique de personagem a partir de como, e quando, e onde, sabe todos aqueles whats? Então, pegando todos aqueles fatores, você pode fazer assim, o porquê você fez isso? Onde você fez isso? Como você fez isso? O porquê você fez isso? Então, essas perguntas, essas motivações, esses dilemas, isso é construído a partir disso. E, obviamente, para tópicos de world building, a gente tem contexto cultural histórico, impactos proeminentes ao mundo, lendas e mitos associados e estado atual. Basicamente, esses 4 pontos são os pontos mínimos da construção de uma localidade. Se você entende qual é o contexto daquele local, daquele monumento para a cultura que você está construindo, se você entende quais são os impactos diretos e indiretos com o seu cenário daquela localidade, daquele monumento, quais são as lendas envolvendo essas, quais são as histórias envolvendo essas e qual é o estado atual daquela localidade, daquele monumento. Então, obviamente, não irei desenvolver cada um dos tópicos aqui, porque é algo que a gente desenvolve praticamente em todos os vídeos quando falamos de histórias de construção de cenário, mas para trazer sim aquele reforço interessante. Se você vai construir uma localidade, um monumento realmente que tem um impacto no seu world building, pensa, se eu construir aquilo, por que eu construo daquele jeito? Por que daquele formato? Por que aquelas cores? Por que aquele material? Porque vai gerar um contexto sociocultural. Se você quer construir aquilo que gera um impacto, pode ser um impacto muito pouco, praticamente nulo, mediano, gigantesco. Vai dependendo quais são os pontos de conflitos históricos que você quer fazer na sua narrativa e qual é a conexão com os seus personagens, ou seus personagens. Quais são as histórias, lendas? Pode ser nenhuma. Mas se você der o trabalho de construir alguma coisa, pense minimamente pelo menos numa historinha. Pense pelo menos num fator de, eu construí aquilo porque o quê? Porque a galera usa aquilo como simplesmente um ponto de marco. Onde você vai se encontrar? A gente se encontra na praça da cidade, a gente encontra no obelisco do centro, a gente encontra na estátua do gordinho. Então, nem que seja um ponto de marco, mas pelo menos tem alguma funçãozinha. E obviamente, quando for descrever, dê uma descrição interessante, mostrando os 5 sentidos. Obviamente, não precisa colocar todos eles, mas pelo menos uns 2 ou 3. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem grandão, mas eu quis trazer diversas técnicas para vocês, diversos
mindsets, que quando a gente vai construir um monumento, e obviamente tudo que eu trouxe aqui vale para qualquer criação. Eu quis mais especificar esses 12 tópicos nos monumentos, porque muitas vezes a galera deixa passar os monumentos. Uma estátua, um obelisco, uma fonte, tem tanto potencial quanto uma masmorra inteira. Então, fica aí essa dica para vocês. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!